Fala, ninjas! Fala, ninjas! E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Luana, ou para alguns Luluba. Eu sou o JP, João Paulo JP. Tem muitos nomes, né? Mas a gente quis fazer esse vídeo, essa estreia no nosso canal no YouTube. A gente sempre conversou muito, né, sobre filme, série, desde que a gente começou a namorar. A gente tá junto há 16 anos, né? Nós já somos casados. Velho de guerra. Somos velhos de guerra já. E então, a gente sempre gostou muito de... Hã? Não fez bodas ainda, mas então. Sim, sim. E a gente sempre gostou muito de conversar sobre filme, série. E tem muito filme e coisas que a gente assiste que faz a gente ficar conversando por horas, dias, semanas, né? Então a gente pensou, por que não a gente fazer o nosso primeiro vídeo, né, falando sobre filmes e séries que fizeram a gente ficar conversando muito, né? A gente selecionou algumas que dentre as várias que a gente lembrou aqui, né, que a gente listou, mas a gente selecionou algumas que renderam umas boas conversas aí entre a gente, né? A gente falou assim, vamos, quem sabe a gente não pode já indicar isso daí e talvez possa servir aí também de ponto de reflexão para outras pessoas, né, até outros casais. Então, são muitos, né, na verdade. A gente assiste muita coisa, né? A gente até fez um post no Instagram sobre a série Smallville, que foi uma série que eu diria que deu início, né, João Paulo, da nossa vida nerd, assim. A gente já assistia, né, mas o Smallville foi a gente começou a assistir junto, vamos dizer assim, né? Isso, foi quando a gente começou a ter mais assunto em comum e aí, assim, eu já gostava, ele já gostava, então a gente foi se apaixonando por esse mundo, assim. I was just trying to find my way back home. Então, até a gente demorou a fazer essa lista, porque é muita coisa, mas a gente custou, né? Mas chegou em 3 filmes e 3 séries. A gente tentou ainda, a gente vai tentar falar de um jeito que não dê spoiler, né? Sim, pra também não atrapalhar a experiência. Apesar de ter alguns aí que são antigos já, né? Mas tentamos não dar spoiler para não atrapalhar a experiência de quem não assistiu ainda. Então a gente pensou, né? Como eu disse, 3 filmes, 3 séries. Vamos tentar falar um pouquinho de cada, o motivo que fez a gente ficar sempre assim discutindo muito, né? E vamos lá então, começando por 3 séries, né? Então a primeira... Vamos as 3 séries primeiro, vamos lá. Então 3 séries. A primeira foi Dark. Dark é uma série da Netflix, né? Recente até, não? É recente, ano passado, né? ano passado, acho que é de 2017. 2017, Então, por que essa série fez a gente ficar, assim, todo episódio que a gente assistia, primeiro, né, é uma série muito misteriosa. Keine Spur, nichts. Als hätte sich in Luft aufgelöst. Essa questão do mistério, do suspense por si só, já meio faz sombria, você ficar... tom mais sombrio. Sim, assim. E essa questão desse mistério já faz por si só você ficar se questionando o tempo todo. Isso por si só já é um assunto à parte, né? Mas, dentre outros motivos, eu acredito que seja a questão da viagem no tempo, né? Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. A viagem no tempo é sempre um tema muito complexo, né, e ao mesmo tempo fascinante, né? É um tema que gera muitas teorias, né, muita discussão, sempre tem muita coisa envolvida e essa série aborda de uma maneira bem legal, assim, tem uma história interligada ali, essa questão de viagem, esses conceitos de espaço-tempo. Tem muito paradoxo nessa série, tem uma relação então, assim, também entre amigos, né, da região, tal, uma relação familiar e aborda de uma maneira bem legal, assim, né? Apesar de ter muito mistério, né? Tem muito suspense, assim, mas a série começa a desenrolar e vai ficando bem bacana, assim. A gente gostou bastante, gerou muitas conversas nesse sentido, né? E por esse motivo... Passado, presente, futuro e tal. Por esse motivo, a gente se pegava, assim, depois de assistir o episódio,
né, horas conversando sobre isso. Ah, mas o que aquilo significa, né? O que essa viagem tal significa, enfim. Então, por esse motivo, a Dark está nessa lista. Outra série é a The Handmaid's Tale, que é da plataforma Hulu, né, que é a plataforma de streaming igual a Netflix. Concorrente, né? Concorrente, isso. Não, pelo menos para nós, não é uma série muito comum, assim, para os nossos amigos, assim, não é uma série que muita gente assiste, né? É uma série que ficou muito famosa. A gente começou a assistir por esse motivo, já ganhou prêmios, enfim. Inclusive como é que é o nome dela? Elizabeth Moss. Ela tá sempre na lista de melhores atrizes aí, tanto dos prêmios, né, de séries e tal. Sim. Ela fala muito, né, gente? Com o olhar, assim, eu acho que o que essa série mais me chamou a atenção na primeira temporada foi isso, a capacidade dela de falar sem falar nada. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. É impressionante, você conseguia sentir, o silêncio, não só dela, né? O silêncio na série é muito presente, assim. Isso. E ele diz muito do sentimento que a pessoa tá querendo expressar ali, né? É uma comunicação não verbal, vamos dizer assim. Que é muito forte nessa série, não só com o personagem principal da Elizabeth Moss, mas quem gosta de atuações aí, né? Nesse sentido aí. Sim. É uma série muito boa nesse sentido e principalmente de feminina, né? As mulheres aí estão mandando ver aí nessa série. O elenco é bem feminino, né? A maioria acho que é feminina, né? E assim, por que a gente fica conversando? Muito interessante, muito forte. E atual, né? Apesar de ter uma linha fictícia, né? Tem uma linha fictícia, com certeza, mas é uma ficção, né? Mas ele traz temas muito, muito interessantes, assim, de a gente pensar. You will bear children for them. E por que a gente fica discutindo muito sobre essa série, né? Ela fala muito sobre machismo, submissão. Para quem nunca viu ou não sabe o que a gente está falando, basicamente essa série ela se passa como se existisse um outro governo, né? Houve um golpe, né? E aí existe um outro governo que é totalmente autoritário, machista. O totalitarismo, né? O totalitarismo. Aborda o conceito do totalitarismo do governo ali, né? Isso. A mudança no sistema de governo, né? É como se fosse ela se passa representando como seria nesse outro sistema de governo alternativo que usa como base, inclusive, a religião, né? Isso, esse é um dos motivos. Algumas coisas. Isso é bem polêmico, mas é bem bacana, assim, que e a gente fica... o uso errado da religião, né? Esse é um uso inadequado. Eles usam a religião para justificar alguns atos, mas eu também vou tentar falar mais e a gente conversa muito sobre ela, porque pode parecer que não, mas a gente vê coisas, né, atualmente que remetem muito ao que acontece nessa série. Pode parecer muito assim, você tá falando besteira, é muito distante, mas não é, gente. Né? A gente vê muita gente machista por aí, muita gente que mata, que comete crime e fala que a culpa é da religião ou usa a religião como desculpa para isso, né? E a série trata muito disso. Então, a gente fica sempre discutindo muito, né? A questão da censura, né? Tem um pouco aborda um pouco assim mesmo, que essa questão de censura, né, de uso autoritário do poder mesmo para impor certas situações, né, a submissão feminina, a submissão geral, né, principalmente a feminina, né, porque tem um sistema ali que meio que governa tudo, mas as mulheres acabaram sendo as mais prejudicadas, né? Parece que acabou sendo a mais prejudicada, né, com certeza. Bom, enfim, então sem dar muito spoiler, é uma boa dica, por isso, né? Quem gosta desse sistema é uma excelente dica. Outra série, né, que fez a gente ficar conversando muito foi a Westworld, que é da HBO. Essa série, gente, eu não sei se existe alguém que ainda não assistiu, mas se existe alguém, por favor, assista, né, João Paulo? Com certeza. Vale muito a pena. HBO por si só, né, ela sempre tem muitas produções aí, são super produções, Game of Thrones, por exemplo, mas essa série traz muita reflexão sobre inteligência artificial. I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath. Sobre a nossa relação com a inteligência artificial, com a tecnologia,
né? E a questão da existência daqueles parques lá, que é o que a série mostra muito, eu acho que isso pra gente, né, João Paulo, acho que foi o que a gente mais conversava sobre isso, assim, mostrava o que o ser humano era capaz de fazer quando não tinha uma imposição ali da sociedade. Então, por exemplo, eu estou no parque, um parque aqui com inteligência artificial, com os robôs lá que são praticamente iguais aos humanos, né? Então tem muito essa reflexão, né? Será que o cara só, né? Por exemplo, o cara matava um robô lá. E aí a gente a gente se questionava, será que ele só matou porque ele pode? Ou ele faria isso lá no mundo real, se tivesse liberado, né? Sim. O que eu acho legal é bem isso mesmo, assim, o que eu acho, apesar de eu ser apaixonado pelo tema, né, de inteligência artificial, eu acho que nessa série também, apesar disso, deles mostrar até onde pode ir a IA, né, a inteligência artificial, tipo assim, mostra num nível muito avançado, né, a inteligência artificial num nível muito avançado. Um nível que a gente ainda não conhece, né? Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? A gente está caminhando para um nível cada vez mais próximo, né? Tem até aquela Sofia lá, aquela inteligência artificial que eu acho que é uma das mais avançadas. Quem quiser pesquisar depois, tá uma robô lá, a Sofia, que é uma das mais avançadas inteligências artificiais, né? Das que eu já vi, pelo menos. E em termos de robô humanoide, né, que está representando o humano, tal, que é basicamente o que o Westworld tem, né, que ele mostra os robôs lá copiando tudo ali que o ser humano faz. Eles são programados para isso, tem narrativa, né? Sim. Eles estão dentro de um tema lá, tem o parque. Até no começo é confuso de você entender quem é robô e quem não é. A ideia é legal isso, né? Essa, que legal né? Isso, eles se confundem, né? Pra você, eles estão testando o espectador ali, né? O telespectador, para saber quem é robô, quem não é, né? Apesar de no começo ser bem evidente, mas à medida que vai desenvolvendo a série, vai ficando bem interessante esse cruzamento ali entre humanos e robôs, né? E a gente ficava muito tempo depois conversando, né? Sempre que acabava uma temporada, porque é uma coisa que, de novo, né? Tipo o The Handmaid's Tale, parece que tá muito longe, mas não tá, né? Parece que não, é uma coisa que a gente não... É muito fora da nossa realidade, mas não é. É porque a gente não acompanha muito, né? Mas igual o João Paulo falou, já tem essa inteligência artificial, a Sofia, né? Que olha, o dia que eu vi também eu fiquei bem impactada. É incrível. Né? É incrível. E cada vez as assistentes pessoais da Siri, né, a Google, cada vez são melhores, a Alexa, né, da Amazon, estão cada vez mais evoluídas, né? Então é uma realidade aí, cada vez mais na nossa realidade. Isso daí é claro que eles foram um nível bem avançado, mas eu acho que vai caminhar para isso, né? Eles estão caminhando para isso, já tem coisas incríveis aí nessa área. E um ponto que eu queria comentar do Westworld, você até começou a falar, é que eu acho que é bem forte na série, apesar de retratar ali o universo artificial dos robôs, da inteligência artificial, eles têm tipo assim, mostra meio que a fraqueza e o instinto humano, a natureza humana ali, né, por baixo do parque, né? Tipo assim, meio que dá uma liberdade para a pessoa ser quem ela não consegue ser por causa dos limites da sociedade. Sim, Então é meio que... É como se no parque a pessoa fosse quem realmente... Né? Sabe assim, sabe aquela história assim... Realizar umas fantasias, de repente violência... Sim, sabe aquela história assim, gente, tipo, né, a gente tá no trânsito, tá muito estressada e tal, e um cara faz uma babaquice lá e a vontade da gente é sair do carro e socar a pessoa, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas só que a gente não faz isso, porque, né, gente, pelo amor de Deus, não dá pra gente sair socando, batendo em todo mundo que a gente quer, né? Então a gente se contém, né, para um bem maior, né, claro. Mas aquele impulso, né? A gente guarda aquele impulso, corretamente, né? Isso, E na série mostra exatamente o quê? Que lá nesse parque é tudo possível. Então, assim, eu não preciso me segurar para matar, não preciso me segurar para bater. Né? Então, assim, claro que numa escala muito maior. É legal, assim, sem querer dar spoiler, né? Mas que a série, ela com o tempo, ela já tá em 2 temporadas, né? Vai pra terceira. Vai pra terceira.
o legal que com o desenvolvimento da série, falando de modo geral assim, ela meio que mostra o impacto que isso tem, esses impulsos humanos, essas atitudes humanas em relação às inteligências artificiais, né? A consequência disso, a série vai mostrando isso ao longo, vai desenvolvendo isso, né? Porque uma coisa, toda ação tem a sua reação ali, isso é legal que a série vai desenvolvendo essa linha, né? E tem umas situações bem complexas, né? Que pra gente entender, a gente precisa assistir de novo, às vezes ficar pensando, por isso que é uma série que gerou muita por isso que ela está digna de estar nessa lista. Porque ela está digna. E legal que a gente, assim, a gente tentou pegar alguns temas diferentes, né? Só de ver que o Dark é um tema, o Westworld é outro tema, o Handmaid's Tale é outro tema, né? Então tem muita série para falar, a gente tentou jogar essas três assim que realmente gerou mais discussão entre a gente, assim, mais conversa, né? Entre a gente. E eu acho que isso é legal, né? Faz a gente ter assuntos em comum aí também. Bom, então as séries foram estas, né? E agora vamos para os filmes que fizeram a gente refletir, conversar e muito. O primeiro deles é o Capitão Fantástico. Que não é super-herói. Eu achei que era. Muita gente eu cheguei e falei assim, já assistiu o Capitão Fantástico? Aí falou assim, é aquele do super-herói? Eu falei, não. Eu até confundi com o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Sim. O Senhor Fantástico agora deu uma, acho que é isso mesmo. Mas não é o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, nem outro super-herói, é um filme... Então, esse filme, quem bem descobriu bacana, quem descobriu ele foi o João Paulo. Eu não tinha nem ouvido falar dele, já tem um tempo que a gente assistiu. E eu fui assistir, gente, de verdade, bem despretensiosa, assim. Até falei, não, esse filme vai ser chato, tal, mas me surpreendeu, né? Eu vi o trailer do filme, assim, assim, às vezes eu pego um dia, eu vou assistindo alguns trailers, né, alguns teasers de filmes e alguns que eu acho mais interessante, eu marco ali, às vezes eu falo, vamos ver isso aí, o que dá certo a gente assiste. Isso aí deu certo, foi um caso assim, o Ana estava um pouco desinteressado. Começou o filme, já começou a se envolver, né? É um filme muito bacana, né? Muito, todo mundo deveria assistir. Ele faz uma reflexão muito forte sobre relacionamento pai e filhos. Sobre métodos de ensino, né? Ele questiona métodos de ensino, os métodos tradicionais de escola, né? O método de criação de pais, criar os filhos. Kids need structure. They need to go to a real school. Tem essa relação deles com a sociedade e sem a sociedade, né? Sim, a criação dos filhos fora da sociedade. E o impacto disso também, positivo e negativo, né? E o legal isso é legal, que esse filme... você consegue ter uma base de comparação, né? Como seriam os filhos criados à parte ali. E é muito legal, né? Mostra o lado positivo e o lado negativo. É isso que eu ia falar. O legal desse filme é que você começa a assistir e você acha que é um filme clichê, no sentido assim, legal, o pai cria os filhos de forma diferente, tal, vai mostrar que pode criar, tal, mas não. No decorrer do filme, você vê que existem partes negativas também. Existe, né? Mostra a parte boa, a vantagem, mas mostra também a parte negativa, a parte ruim deles serem criados daquela forma. Mas eu acho que a gente não pode falar mais para não dar spoiler, né? Senão a gente vai começar a entrar demais já. Sim, mas enfim, ficamos também dias conversando sobre esse filme. É um filme muito bacana. Muito bacana. Outro filme que é interessante de se assistir é A Sociedade dos Poetas Mortos. Que também questiona um pouco os métodos tradicionais, né? Sim. Uma linha um pouco diferente, mas criticando um pouco mais a escola, as escolas muito tradicionais, né? Ele vai por essa coisa do ensino, mas é um pouco mais diferente, mais voltado na escola mesmo. Gente, olha, esse filme, acreditem, né? A gente não tinha assistido ainda. Ele é de 89, eu fui pesquisar agora, vocês têm noção, tem 30 anos esse filme, e ele é totalmente, na nossa opinião, atual. Tanto é que eu assisti pedaços desse filme antigamente, eu sempre quis ver ele inteiro e a gente nunca assistiu, né, tanto eu quanto você, e recentemente a gente falou, pareceu uma sugestão para vamos assistir ele, vamos ver. E foi até legal a gente assistir agora, que a gente viu que o tema é atual ainda. Muito atual. Language was developed for one endeavor, and that is to communicate. no. To woo women. Mr. Keating. Some people like to rock, some people like to roll. Apesar de ter lá as suas características da época, né? Mas é bem legal. A gente tinha de 89, de 89, né? Mas é um filme bem legal que... A gente tinha o quê? 3 anos. Eu acho que o
ponto alto do filme, apesar de ter temas muito importantes como questionar o tradicionalismo na escola, da escola, né? Hoje a gente está vendo aí que as escolas disruptivas às vezes estão tomando conta, aí, principalmente em países desenvolvidos e tal. E tá no Brasil também, né? E tem muita escola ainda tá seguindo tradição e tal. É claro que a tradição tem seu lado bom de disciplina e tudo mais, mas tem um lado muito negativo de não deixar muita coisa evoluir, principalmente o lado humano, né? Que é o que fala nesse filme, que eu achei legal, que ele mostra a importância da arte e da literatura até como forma de vida, tipo assim, uma educação para a vida, não só para o trabalho, né? Educação na vida, a pessoa se expressar, a pessoa conseguir... quão importante é você se expressar, né? E aí também o impacto quando a pessoa não consegue se expressar na relação com pais e filhos e tudo mais. E o legal desse filme também, gente, trazendo essa questão do método de ensino e tal, mostra muito que às vezes aquele professor, aquela pessoa que é considerada às vezes a diferentona, né, é muito ainda rotulada pela sociedade, né? Claro, a gente está falando de 30 anos atrás, mas ainda hoje, olha, isso assusta, né? Ainda hoje, uma pessoa ser diferente, uma pessoa ter métodos diferentes, ainda é inaceitável. Né? E a gente vive hoje uma época onde, olha, a gente aprende pelo YouTube, né? Quando que a gente pensaria que um professor, gente, tem professor que usa o YouTube para ensinar, né? Então, assim, eu acho que esse filme super válido, né, de assistir. A gente aprende o tempo todo e com todo mundo, e a internet veio aí para globalizar e democratizar isso aí. E isso é super válido e um tema muito importante a gente está sempre discutindo, né? Sempre levando. A Luana, inclusive, é professora, né? Eu não sou professor, mas eu já fui recentemente e gosto muito dessa área. Vocês já perceberam que a gente fala pouco, né? Então, assim... A gente está até disputando quem fala mais, né? É normal. Bom, agora chega de falar desse filme. O último filme, e assim, vocês vão achar bem louco, porque não tem nada a ver com os outros dois. É A Chegada, né, que é o filme da Amy Adams. A gente não citou os atores aqui, mas até para influenciar um pouco também, né? Mas esse filme, A Chegada, é espetacular, por diversos motivos. Primeiro, que é ficção, a gente ama. Ficção científica. Segundo, a gente não falou nenhuma de ficção. Não, o Dark é considerado uma ficção científica, o Handmaid's Tale talvez um pouco também, não tanto. O Westworld é uma ficção científica também. E esse filme é bem ficção científica, mas assim, mas por que vocês ficaram discutindo esse filme? Gente, vários motivos. Primeiro, ele traz toda essa questão da existência de vida alienígena, né, que muita gente discute se existe ou não existe. Então, no primeiro ponto, a gente às vezes se pega conversando sobre isso. Yeah, that just happened. What happens now? They rise. Oh my God. Tem muito filme nessa linha, a gente achou isso um pouco diferente. Esse eu acho que é um pouco mais filosófico, eu diria, né? Ele tem uns aspectos, eu acho que ele foca muito na questão da linguagem, né? Da importância da comunicação, da linguagem, e eu acho que eu achei mais legal é a questão da interpretação da linguagem, né? Porque não adianta você só entender o que está ali, um símbolo, ou uma letra, uma palavra, isso falando de qualquer idioma, né? De qualquer tipo de forma de comunicação, mas a importância da interpretação, o contexto que aquilo ali tá funcionando. Are you dreaming in their language? I know why they're here. What the hell is she doing? Esse filme, gente, não é spoiler isso. Coisas isso. sendo exploradas ali, mas eu achei essa questão muito interessante, particularmente falando. Né? Esse filme não é spoiler eu falar isso, tá no trailer e tal. Ele conta a história da Amy Adams, né, que ela é uma professora de línguas, eu acho, não é isso? Isso, ela é especialista em línguas e tal, e existe uma invasão alienígena, né, isso tá no trailer, e aí a gente passa a ver o que acontece, né, ela é como se ela fosse uma referência para entender o que eles estão querendo dizer. Então, por isso o João Paulo disse, né, a questão da comunicação, a questão não só de se comunicar, mas de interpretar, que é mais profundo, eu diria, né? E isso fez a gente refletir muito sobre atualmente. Quantas vezes, né? Às vezes a gente briga com uma pessoa porque às vezes a gente falou uma coisa e a pessoa interpretou de uma forma diferente, né? Ou ao contrário, a gente fala uma coisa,
e deu uma outra interpretação, né? Isso. Enfim. Até tem a questão aborda um pouco também no filme a questão dos governos, né, a comunicação entre eles, né, cada um tinha uma linha de pesquisa para interpretar aquilo e no fim vai convergindo, né, para uma coisa só. E tem muita conceito de ficção ali, né, e tem teorias ali também, tem um conceito esse é um interessante. filme que a gente ficou criando teorias A gente vai ter que depois, assistir né? mais algumas vezes ainda pra pegar mais coisas, mas a gente achou muito legal. E vai um pouco diferente apesar de também ser um filme de sci-fi, né, de ficção científica, a gente também achou legal porque justamente ele aborda um tema um pouco diferente na linha dos filmes de alienígena, né? Porque normalmente os outros filmes são mais de susto, alienígena, né? E normalmente os filmes de alienígena, pelo menos assim, os que eu lembro agora, são de destruição da Terra, né? O alienígena só veio para destruir a Terra. Então, assim, esse só é legal. Só isso, só né? para isso. Os seres humanos são seres inferiores, né? Enfim, então esse é um filme que fez a gente ter um pensamento um pouco diferente. Fora a né? própria interpretação da atriz, que é Nossa, muito ela é boa, ótima. ela tem um problema familiar ali também, né? Que ela, o desenvolvimento pessoal dela ali no problema dela pessoal ali também, que é bem legal. conectado na história, né? Então é bem Muitos legal. paradoxos A gente fica tentando, tem algumas coisas, a gente fica tentando entender o que veio primeiro, o que veio depois, né? Eu acho que esse tipo de coisa sempre gera uma discussão, falando, peraí, esse aqui veio primeiro, esse aqui veio depois. Sim. Mas é legal a gente tentar juntar as peças, assim. Eu acho que sempre esse tipo de filme faz a gente pensar mais, né? E acaba a gente aprendendo também alguns conceitos. Bom, gente, então é isso, né? A gente costuma e chegou aí nesses 6 títulos para vocês, então... Se vocês acham que tem mais algum aí que deveria estar na lista, vai comentando aí, deixando aí a dica, né? Porque a gente pode fazer outros... Sim. A gente, E se a gente vocês assistiu, a gente quiserem pode assistir, a conversar gente sobre pode algum falar. filme, né? Então comenta aí. Se inscreve aí no canal, hein, Giovana? Gente, eu queria falar isso, hein? Se inscreve no canal. Clica no sininho. Clica no sininho, se inscreve no canal e a gente vai tentar sempre estar fazendo vídeo assim, sobre esse assunto que a gente gosta muito de conversar e compartilhar aqui com vocês. Claro, se vocês gostaram do conteúdo, né? Dá uma força aí, então, cada vez que dá um like, a gente tá entendendo que vocês gostaram do conteúdo, a gente vai fazer mais. E dá dica, né? Dá dica de que a deixa nos gente poderia comentários falar, aí, né? que a gente vê, a gente tenta já responder e tenta ver se a gente já assistiu, a gente tenta falar, se a gente não assistiu, a gente corre atrás para ver também. A gente acha interessante fazer outra lista. Então é isso, já falamos demais. Tchau! Até pra vocês, até mais.